A doutora Grace Maria Fernandes, que falará pelo presidente da República e pelo Congresso Nacional. Vossa Excelência também tem até 15 minutos e está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente, senhora ministra relatora, senhores ministros, senhora procuradora-geral da República. Inicialmente, um registro breve. Não se discute na presente ação direta de inconstitucionalidade, logo de início, a proibição acerca da venda, comercialização, fabricação de cigarros. Não é essa a discussão. A discussão, ela fica estritamente mantida no que se refere precisamente à inserção de certos aditivos, não todos, apenas alguns aditivos na fabricação dos cigarros, só para já deixar pontuado. Mas, de acordo, senhora presidente, com o Instituto Nacional do Câncer, no ano de 2015, o Brasil registrou algo em torno de 256 mil mortes decorrentes de causas relacionadas ao uso do tabaco. No mundo, 6 milhões de pessoas morrem ao ano também em decorrência do uso do tabaco. O uso do tabaco, ele mata mais que a AIDS, mais que o uso da cocaína, mais que o uso da heroína. No Brasil também, segundo o Instituto Nacional do Câncer, 95% dos casos de câncer de boca decorrem do uso do cigarro. 80% dos casos e das hipóteses de câncer de pulmão, igualmente. 97% dos casos de câncer de laringe, também em decorrência do uso do cigarro. 45% das hipóteses de morte por doença coronariana, também em decorrência do uso do cigarro. Mais de 50 doenças estão ligadas ao uso do cigarro. Mas aqui a hipótese não se trata de proibição do cigarro, é verdade. Se trata da exploração, como foi dito, até da inicial e da tribuna, da livre iniciativa de se explorar determinada atividade econômica, que acaba de alguma forma também gerando algum nível de arrecadação também para o Estado brasileiro, que é como se coloca também na inicial. E o Brasil também, segundo o Instituto Nacional do Câncer, no estudo recente do ano agora de 2017, mês 7 de 2017, revela que a despesa anual que o uso do tabaco causa para o Estado brasileiro, a despesa anual do Estado por conta do uso do tabagismo, fica em algo em torno de 59,9 bilhões de reais. 34,4 desses diretamente relacionado aos gastos que o Estado, de fato, tem que dispor para o tratamento de doenças relacionadas ao tabaco. E 17,5 bilhões relacionadas às causas indiretas, em especial a perda de produtividade da pessoa em decorrência do uso do tabaco. Mas a indústria arrecada, é verdade, algo em torno de 12,9 bilhões de reais, ou seja, entre os 59,9 a diferença, o Estado ainda carrega aí um prejuízo em decorrência dessa exploração de algo em torno de 44 bilhões de reais ao ano. Mas o que o BGE também, em pesquisa específica, atesta? Que 90% dos fumantes tornaram-se dependentes entre 5 e 19 anos de idade. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde, até por conta desses dados em um contexto mundial, ela expressamente reconhece o tabagismo como uma doença pediátrica. E daí sim, agora sim entra a discussão relacionada à questão do uso dos aditivos. Por quê? Porque o aditivo, ele tem a aptidão, a partir do momento em que ele traz os sabores, baunilha, chocolate, morango, tem a aptidão sim de tornar, em especial, a iniciação muito mais facilitada. O aditivo de sabor, e não todos os aditivos, esses que trazem, sim, os sabores, facilitam a iniciação, em especial, de crianças e de adolescentes. E os estudos científicos foram devidamente acostados aos autos, todos eles referidos, inclusive, pela Anvisa, no que se refere a esse ponto. Na verdade, há um verdadeiro ciclo, em que esses fumantes, que de alguma forma acabam perdendo as suas vidas e precocemente em decorrência do uso, por conta até desses dados todos que foram mencionados, essa indústria acaba tendo que se renovar e a iniciação facilita essa renovação, sim, de novos fumantes, em especial crianças e adolescentes. Então, está ou não se está aqui diante de um problema de saúde pública? Está ou não se está diante, efetivamente, de um problema do Estado?
que precisa adotar políticas sérias relacionadas ao tema. O fato de se ter a inserção de aditivos, comprovadamente, os estudos científicos revelam isso, e foram também juntados aos autos, revelam que se trata aí de facilitadores relacionados à palatabilidade. Por quê? Porque é uma estratégia justamente para se facilitar o uso. Há hoje algo em torno de 600 aditivos. Os aditivos compõem algo em torno de 10% da massa quando se trata da fabricação de um cigarro. Na verdade, senhores ministros, os aditivos, eles acabam potencializando, e os estudos científicos também apresentam isso, potencializando a nicotina, e funcionam muitas vezes como broncodilatadores, o que torna, sim, efetivamente, o uso do cigarro muito mais viciante e a criança e o adolescente efetivamente dependente do uso do cigarro. Esses extratos de frutas em especial, eles reduzem a fumaça, eles têm a capacidade de reduzir a irritabilidade, em especial de não fumantes, facilita, portanto, o uso desses cigarros em ambientes coletivos, porque disfarçam também o odor. E a maioria, portanto, desses aditivos de sabor causam, sim, prejuízos diretos e imediatos à saúde. Aqui se mencionou da tribuna o uso de determinados aditivos que no consumo não fazem ou causam qualquer lesão à saúde, em especial o chocolate ou o morango. O fato certo é que muitos desses aditivos, para a ingestão, eles de fato não causam problema à saúde, mas como a exemplo do alcaçuz, mas a partir do momento em que esse produto ele passa por um processo e é queimado, há sim estudos que comprovam a lesão imediata e a natureza que passa a se ter de substância cancerígena. Diante desse quadro, em que se tem, na verdade, estudos científicos que revelam a lesão que o uso e o potencial desses aditivos para facilitar a iniciação do uso do cigarro. A Anvisa detém ou não detém competência legal para dispor sobre o tema ou regulamentar o tema. Esse, de fato, é o ponto central. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária extrapolou os limites, transbordou os limites da lei. Aqui, senhores ministros, tomando apenas aqui a liberdade, apenas de invocar dois dispositivos da lei 9782 de 99, que é a lei que cria a Anvisa. O primeiro, o artigo 2º, que estabelece claramente que compete à União, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, inciso 3º, normatizar, controlar, fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde. Esse, o artigo 2º. E o 7º, já referido aqui da tribuna, inciso 15, quando se diz expressamente que compete à agência proceder à implementação e à execução do disposto nesse inciso 3º do artigo 2º, devendo. Não falou podendo. Foi o legislador que determinou a Anvisa o dever, não a faculdade, de proibir a fabricação, importação, armazenamento, distribuição e comercialização de produtos e insumos em casos de risco iminente à saúde. Mas o que se alega? Não há risco iminente à saúde. O uso desses aditivos não causa o risco iminente à saúde. Por quê? Porque o risco à saúde vai se dar lá ao longo prazo. O risco é imediato. Porém, senhores ministros, se está sim diante de um risco imediato à saúde pública. Porque os esforços do Estado se voltam, inclusive de natureza, de aportes de recursos do Estado, se voltam imediatamente. As vidas que são ceifadas em caráter imediato. Então, aqui se está, assim, diante de uma questão que se coloca, assim, em risco iminente à saúde pública. E em relação, precisamente, ao espaço regulatório da agência, é importante aqui destacar que foi o próprio legislador que atribuiu à agência esse dever. Na verdade, foi o próprio legislador que compreendeu que esse tema, por se estar diante de uma questão extremamente especializada, demandaria, sim, uma atuação mais rápida, mais ágil da administração pública. A velocidade com que muitos desses temas acabam precisando ser tratados, em especial, vão exigir, pela própria natureza, um espaço regulatório muito mais rápido e muito mais ágil, que é próprio das agências reguladoras. E essa Suprema Corte, no processo de relatoria do eminente ministro Luiz Fux,
na ação direta de inconstitucionalidade 4568, essa Suprema Corte reconheceu sim, ao se tratar das entidades reguladoras independentes, que essas entidades são dotadas de aptidão técnica e domínio regulado com possibilidade de resposta ágil. É esse o grande diferencial das agências reguladoras, que trazem em si, na sua própria essência, o poder normativo e mais, o próprio legislador, que exclui certas matérias de seu domínio, transportando ou transferindo para o domínio das agências esse poder normativo, conforme já reconhecido por essa Suprema Corte, também nessa ADIM 4568. Apenas destacando um aspecto importante também, senhores ministros, é o fato de que se explora em toda a inicial a circunstância de que se está diante de uma hipótese em que se tem a violação aos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência, da liberdade de escolha dos consumidores. Aqui é importante destacar que a Constituição da República, quando cuidou da ordem econômica, todos os princípios inseridos, inclusive esses, prestaram reverência expressa ao direito fundamental, que é o direito fundamental à saúde. Portanto, a proteção à saúde está expressamente mencionada na Constituição Federal quando trata dos princípios da livre iniciativa e livre concorrência no âmbito da ordem econômica. Se insere, portanto, na proteção do direito fundamental à saúde, a política de saúde pública de combate ao tabagismo. Portanto, livre iniciativa, livre concorrência, liberdade de escolha devem sim ceder espaços para esse direito fundamental constitucionalmente protegido, que é o direito à saúde. É importante destacar que é um consenso mundial a circunstância de se ter a necessidade de banimento não do uso do cigarro, não da fabricação do cigarro, mas a necessidade de banimento de aditivos que encerram sabores. Esse é um consenso que é reconhecido em 176 países que ratificaram a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, inclusive o nosso país, o Brasil, e que reconhecem, sim, que os aditivos têm a força de tornar mais atrativo o uso do produto e de facilitar a iniciação. Essa resolução da Anvisa, senhores ministros, ela foi editada ouvindo amplamente a sociedade civil. Foram mais de 450 participantes e entidades que participaram efetivamente dessa discussão. Não se teve a proibição, em hipótese alguma, de aditivos ou de elementos considerados essenciais na fabricação do produto. Ao contrário, mais uma vez destaco, apenas aqueles que alteram o sabor. E aqui um registro importante, não todos. Permite-se, por exemplo, pela resolução da Anvisa, o uso do açúcar. O que não se permite é o uso do sabor chocolate, do sabor baunilha, do sabor morango, justamente para proteger a saúde pública num contexto futuro, mas em especial no contexto imediato, que é justamente as crianças e adolescentes que iniciam o uso, como já dito pelos estudos, entre os 5 e os 19 anos de idade. Não há, portanto, proibição por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária com relação ao uso do produto, portanto, ao uso e à fabricação do cigarro. Com essas considerações, e já concluindo, apenas um registro de que muitas das marcas que detinham e faziam uso de aditivos dessa ordem passaram a já se adaptar a essa nova realidade. E com isso já se acomodaram no processo de fabricação a inserção de outros aditivos que não esses já previstos de sabor proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não se tem aqui a inviabilidade ou não se buscou de forma alguma impactar diretamente a produção, ao contrário, apenas uma acomodação forte na certeza de que o legislador constituinte originário resguardou sim a proteção da saúde com um olhar totalmente diferenciado e em especial quando se trata da proteção da saúde dessa população muito mais fragilizada e vulnerável, que são as crianças e os adolescentes, que iniciam, portanto, o uso do cigarro entre os 5 e, portanto, até os 19 anos de idade. Com essas considerações, senhora presidente, senhores ministros, na certeza de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária cumpriu um dever imposto pelo legislador, a Advocacia Geral da União pugna aqui pela improcedência dos pedidos formulados na presente ação direta de inconstitucionalidade, agradecendo a atenção de vossas excelências. Agradeço a vossa excelência.